Olá, meus irmãos, o vídeo de hoje é um vídeo que eu estava relutante em fazê-lo, porém eu tive que fazer porque esse vídeo está repercutindo muito na internet aí, voltou a repercutir esse vídeo na internet, muita gente não sabe o que aconteceu, não sabe o que está se passando com o pastor Júnior Trovão, mas vamos aqui falar sobre isso, dialogar sobre o assunto, ter um vídeo sério aqui para colocar para você. O pastor Júnior Trovão foi desmascarado? Tá em pecado? O que aconteceu? Antes de você comentar qualquer coisa, espere o vídeo. Vamos tirar as nossas próprias conclusões após você ver esse vídeo que está terrível. Seja bem-vindo a esse canal. A sua presença aqui é um prazer muito bom para mim. Eu fico feliz quando você chega aqui e já dá o seu joinha. E você também faz o seu comentário. Mas eu peço, deixa eu te pedir uma coisa, que não faça comentário antes de você ver o vídeo. Não queira ser o primeiro a fazer o comentário e comentar o que você não sabe. Espera um pouquinho, quando você ver o vídeo aí você vai comentar. Preciso falar para você que deseja mudar a sua vida financeira. Não aguenta mais trabalhar, levantar cedo e não conseguir pagar suas contas. Eu vou apresentar para você a melhor forma de você mudar a sua vida, tá bom? Você trabalhando pela internet, você usando o seu celular, você pode mudar a sua vida. Veja esses testemunhos aqui. Olá, meu amigo Ed Fernandes, tudo bem? A paz do Senhor, muito bom dia. Passando para te desejar um excelente dia e te agradecer por todo o suporte, por todo o conteúdo, por toda a paciência também, né, que você tem tanto comigo e outros alunos também, outras pessoas. E olha só o meu resultado. Cara, isso aqui é graças a ti, graças a um conhecimento que eu não tinha, né? Você sabe muito bem de onde eu vim, eu estava lá embaixo, estava passando uma situação muito complicada e o único dinheiro que eu tinha eu investi e eu não me arrependo porque de fato eu tive tudo aquilo que eu nunca encontrei em outras mentorias, em outras pessoas, e graças a todo esse complemento eu tive realmente esse resultado aqui nesse mês de agosto. Então muito obrigado, gratidão, tá? Fica com Deus e que Deus continue te abençoando fortemente. Fala, Ed. Cara, tô passando aqui só pra te agradecer, tá? E te mostrar, olha só, esse faturamento aqui de 7 dias. São mais de R$2.000 em 7 dias. E, cara, só tenho a agradecer ao teu suporte, a toda a tua ajuda, a paciência de estar me explicando, me ajudando. Agradecer também a mentoria Cristão Próspero, nessa mentoria que tá ajudando muita gente. E te agradeço muito, cara. Que Deus possa te abençoar e que você possa aí ajudar mais pessoas a prosperarem no digital, né? Eu não acreditava nisso, até tu chegar na minha vida aí e provar que sim, que funciona. Cara, te agradeço muito, de verdade. E bora prosperar. Fala, meu irmão Ed Fernandes, como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Irmão, passando aqui para agradecer a você, tá? Por todo o apoio, todo o suporte que você me deu, por essa oportunidade de fazer parte dessa equipe. Eu já tinha gastado um monte de dinheiro com curso, sabe? Mas essa aqui, realmente, eu tive um direcionamento do que eu precisava fazer. Já tinha me frustrado muito com outros cursos que não ensinava nada, mas graças a essa mentoria, graças ao seu suporte, eu consegui ter direcionamento, tá? Muito claro, muito objetivo, simples, prático e objetivo, que é o que eu costumo falar para outras pessoas sobre essa mentoria que eu super recomendo. E esse aqui, meu irmão, foi o meu resultado com pouco tempo trabalhando junto na mentoria. Eu agradecer a você, espero que você possa impactar muitas outras vidas, irmão. Forte abraço, viu? Gratidão. Pois bem, primeiro comentário fixado, tem um link. Clica nesse link, vai lá, que nós vamos ajudar você na sua casa. Vamos lá para o vídeo de hoje. Queridos, pastor Júnior Trovão. Eu acredito que seja um dos pastores mais requisitados do Brasil em questão de pregações, eventos, que aonde ele vai, multidões vão para ouvir a palavra de Deus pregada através da boca do pastor Júnior Trovão. São muitas almas que se rendem ao Senhor através da vida do pastor Júnior Trovão. Onde ele vai, ele arrasta multidões. Então o Brasil conhece o pastor Júnior Trovão, tanto nível nacional como nível também internacional. É um pregador reconhecido. Nós sabemos que nós vivemos um tempo onde pastores, pregadores, cantores vivem em pecado, estão vivendo uma vida de total pecado. Mas eu quero colocar um vídeo aqui para você ver, eu quero que você comente depois de ver esse vídeo, depois de ver aquilo que eu vou falar para você aqui. Calma aí, não é hora de comentar ainda, mas veja esse vídeo aqui. A ele
somente a Ele sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Espírito Santo. Meus irmãos, eu queria que o homem de Deus ali viesse falar para mim qual é o meu pecado. Amém, meus irmãos? Se tiver, desça eu. Mas se não tiver, desça ele. Esse vídeo é antigo, mas esse vídeo está repercutindo novamente nas redes sociais. E muitos não viram esse vídeo há uns 2, 3 anos atrás e está sem saber o que está acontecendo. Olha, interessante que esse suposto profeta se levanta para profetizar, dizendo que o pastor Júnior Trovão iria descer à sepultura, porque estaria ele em pecado. E isso que acontece é muito sério. Se eu te dizer aqui que eu tenho algo para falar contra o pastor Júnior Trovão, a não ser a questão que todos os pregadores hoje estão fazendo, que está se normalizando, a questão de cachê para pregar, eu não tenho nada mais além do que isso para poder falar. Porque pelo que a gente vê a conduta do pastor Júnior Trovão, a gente vê o que se passa com o pastor Júnior Trovão, você não vê ele envolvido em escândalo, você não vê ele envolvido em outras coisas. E eu volto a repetir, a única coisa que eu não concordo com o que ele faz é o valor do cachezinho ali para poder pregar. Mas tirando isso, você não vai ter uma denúncia contra a vida pessoal do pastor Júnior Trovão. Você não vai ter um escândalo envolvendo a vida do pastor Júnior Trovão, um escândalo pessoal. Não vai ter. Às vezes você ouviu uma coisinha outra aqui, que o pastor Júnior Trovão, ele fala muitas coisas que... ele fala muita bobeira. Ele fala bobeira que eu falo em questão de, por exemplo, da época do Uber, que ele fez uma pregação doida aí, e entre outras coisas, mas isso não vem ao caso. E o vídeo em questão, o profeta apontou o dedo na cara do pastor Júnior Trovão, humilhou o pastor Júnior Trovão, fez o pastor Júnior Trovão passar vergonha ao vivo aí dentro da igreja, dizendo que ele estava em pecado e que a sepultura estava aberta. Se passaram anos, o pastor Júnior Trovão, graças a Deus, está vivo. E eu acredito que esse pastor, não sei se esse pastor ainda está vivo ou se ele morreu. Porque o pastor Júnior Trovão fez um desafio. Se eu tiver em pecado, que morra eu. Agora, se eu não tiver, que morra ele. Mas qual é o problema que eu quero trazer para vocês aqui? O problema da profecia. O problema da profecia. Porque tem muita gente que acha que está sendo usada por Deus e não está sendo usada por Deus. Tem muita gente que acha que é Deus que está falando, mas é o emocionalismo falando, a inveja falando, ou outra coisa falando, mas não é Deus que está falando. Não estou dizendo que não foi Deus que falou no caso dele ali. Mas para alguém chegar, para mim chegar e apontar o dedo na cara de quem está pregando e falar, você está em pecado, desce daí, eu tenho que ter uma convicção muito grande daquilo que eu estou falando.
porque eu estou usando o nome do Senhor para fazer tal coisa. E se aquilo que eu estiver falando for emocionalismo, inveja ou qualquer outra circunstância que me levou a fazer aquilo, se não for da parte de Deus, eu irei pagar um preço muito alto por aquilo. E o que mais me chama atenção é que isso não é um fato isolado. Se você for pesquisar nessa mesma igreja, o pastor mandou o outro descer. Eu vou ver se eu acho o vídeo e colocar para você aqui. O pastor mandou o outro descer do altar porque estava em pecado. Não perante o homem, mas perante a Deus. Eu quero pedir para o pastor Davi. Por favor, pastor Davi. Por favor. Desça do altar. E o senhor sabe por quê? Desça. Ah, de convalaço orienta lá. Aleluia! Deus está aqui! Deus está aqui, igreja! Eu tenho que prestar conta diante de Deus. Aleluia! Pastor, você vem para envergonhar? Não! Eu não quero ser envergonhado diante de Deus. Eu não quero ser envergonhado diante de Deus. E Ele sabe o porquê Ele desceu daqui. Ele sabe o porquê. Que perseguição é que não falta. Esses dias subiu um camarada no púlpito e falou que eu estava em pecado. Eu falei, me mostra qual é o meu pecado. Teve a audácia de falar que eu estava num pecado. E ele falou, você vai morrer. Eu falei, se eu tiver, vai morrer. Ou se eu não tiver, vai morrer você. Assim como levantaram os profetas de Baal para matar Nabote, aquelas testemunhas de Belial, tem muita gente envolvida por Satanás. Como é que será que essas pessoas têm consciência do que eles estão fazendo? Humilhando em rede nacional? Sem ter certeza do que está falando? Será que eles têm 100% certeza e convicção que é Deus que está usando eles? Porque a profecia é um perigo. Porque a profecia da vida, ela também tira a vida. Revelação da vida e revelação tira a vida. Porque a profecia que ela provém de Deus, ela vai gerar frutos. A profecia que ela provém de Deus, ela vai ter um resultado. Agora, se uma profecia dessa não vem de Deus, o que vai acontecer? Ministério difamado. As pessoas vão olhar para o pastor e dizer, pastor, realmente você está em pecado. Muitos irão perder o seu ministério credencial, irão ficar na lona por profecias que não provêm de Deus. Então, cuidado com profecias, queridos. Eu mesmo, se eu tivesse dado ouvido a algumas profecias que já me foi dado na minha vida, eu estaria hoje no pó, estaria na lona hoje, porém eu não dei ouvidos e Deus me livrou de algumas profecias. Algumas profecias que até mesmo me exaltava. Alguma profecia que dizia aquilo que eu queria ouvir. Mas Deus me livrou dessas profecias. Algumas profecias que não faziam sentido. E Deus me livrou delas. Porque se eu acreditasse naquele tipo de profecia, se eu pegasse aquele tipo de profecia e colocasse como uma verdade para a minha vida, eu hoje estaria na lona. Tem uma profecia, ela é boa, mas quando ela realmente provém de Deus, você aqui está falando que a profecia tem que ser boa. Não é isso que eu disse. A profecia que provém de Deus pode ser de castigo, repreensão, pode ser de bênção, renúncia, seja o que for. Se provém de Deus, ela vai gerar um resultado positivo. Agora, se não provém de Deus, só vai causar constrangimento, enfim. Eu quero que vocês comentem agora o que vocês achou desse vídeo. Meus irmãos, o vídeo de hoje é um vídeo que eu estava relutante em fazê-lo, porém eu tive que fazer porque esse vídeo está repercutindo muito na internet aí. Voltou a repercutir esse vídeo na internet. Muita gente não sabe o que aconteceu, não sabe o que está se passando com o pastor Júnior Trovão, mas vamos aqui falar sobre isso, dialogar sobre o assunto. Tem um vídeo sério aqui para colocar para você. O pastor Júnior Trovão foi desmascarado, está em pecado. O que aconteceu? Antes de você comentar qualquer coisa, espere o vídeo. Vamos tirar as nossas próprias conclusões após você ver esse vídeo que está
terrível. Seja bem-vindo a esse canal, a sua presença aqui é um prazer muito bom para mim. Eu fico feliz quando você chega aqui, já dá o seu joinha e você também faz o seu comentário. Mas eu peço, deixa eu te pedir uma coisa, que não faça comentário antes de você ver o vídeo. Não queira ser o primeiro a fazer o comentário e comentar o que você não sabe. Espera um pouquinho, quando você ver o vídeo aí você vai comentar. Vamos lá para o vídeo de hoje. Queridos, Pastor Júnior Trovão. Eu acredito que seja um dos pastores mais requisitados do Brasil em questão de pregações, eventos, que aonde ele vai, multidões vão para ouvir a palavra de Deus pregada através da boca do Pastor Júnior Trovão. São muitas almas que se rendem ao Senhor através da vida do Pastor Júnior Trovão. Onde ele vai, ele arrasta multidões. Então o Brasil conhece o Pastor Júnior Trovão, tanto nível nacional como nível também internacional. É um pregador reconhecido. Nós sabemos que nós vivemos um tempo onde pastores, pregadores, cantores vivem em pecado, estão vivendo uma vida de total pecado. Mas eu quero colocar um vídeo aqui para você ver. Eu quero que você comente depois de ver esse vídeo, depois de ver aquilo que eu vou falar para você aqui. Calma aí, não é hora de comentar ainda, mas veja esse vídeo aqui. A Ele, somente a Ele, sejam dadas toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Eu confesso aos irmãos que estou 100% dependente do Espírito Santo. Meus irmãos, eu queria que o homem de Deus ali viesse falar para mim qual é o meu pecado. Amém, meus irmãos? Se tiver, desça eu. Mas se não tiver, desça ele. Esse vídeo é antigo, mas esse vídeo está repercutindo novamente nas redes sociais. E muitos não viram esse vídeo há uns 2, 3 anos atrás e está sem saber o que está acontecendo. Olha, interessante é que esse suposto profeta se levanta para profetizar, dizendo que o Pastor Júnior Trovão iria descer à sepultura, porque estaria ele em pecado. E isso que acontece é muito sério. Se eu te dizer aqui que eu tenho algo para falar contra o Pastor Júnior Trovão, a não ser a questão que todos os pregadores hoje estão fazendo, que está se normalizando, a questão de cachê para pregar, eu não tenho nada mais além do que isso para poder falar. Porque pelo que a gente vê a conduta do Pastor Júnior Trovão, a gente vê o que se passa com o Pastor Júnior Trovão, você não vê ele envolvido em escândalo, você não vê ele envolvido em outras coisas. E eu volto a repetir, a única coisa que eu não concordo com o que ele faz é o valor do cachezinho ali para poder pregar. Mas tirando isso,
Você não vai ter uma denúncia contra a vida pessoal do pastor Júnior Trovão. Você não vai ter um escândalo envolvendo a vida do pastor Júnior Trovão, um escândalo pessoal. Não vai ter. Às vezes você ouviu uma coisinha outra aqui, que o pastor Júnior Trovão, ele fala muitas coisas que... ele fala muita bobeira. Ele fala bobeira que eu falo em questão de, por exemplo, da época do Uber, que ele fez uma pregação doida aí, e entre outras coisas, mas isso não vem ao caso. E o vídeo em questão, o profeta apontou o dedo na cara do pastor Júnior Trovão, humilhou o pastor Júnior Trovão, fez o pastor Júnior Trovão passar vergonha ao vivo aí dentro da igreja, dizendo que ele estava em pecado e que a sepultura estava aberta. Se passaram anos, o pastor Júnior Trovão, graças a Deus, está vivo. E eu acredito que esse pastor, não sei se esse pastor ainda está vivo ou se ele morreu. Porque o pastor Júnior Trovão fez um desafio. Se eu tiver em pecado, que morra eu. Agora, se eu não tiver, que morra ele. Mas qual é o problema que eu quero trazer para vocês aqui? O problema da profecia. O problema da profecia. Porque tem muita gente que acha que está sendo usada por Deus e não está sendo usada por Deus. Tem muita gente que acha que é Deus que está falando, mas é o emocionalismo falando, a inveja falando, ou outra coisa falando, mas não é Deus que está falando. Não estou dizendo que não foi Deus que falou no caso dele ali. Mas para alguém chegar, para mim chegar e apontar o dedo na cara de quem está pregando e falar, você está em pecado desse daí, eu tenho que ter uma convicção muito grande daquilo que eu estou falando. Porque eu estou usando o nome do Senhor para fazer tal coisa. E se aquilo que eu estiver falando for emocionalismo, inveja ou qualquer outra circunstância que me levou a fazer aquilo, se não for da parte de Deus, eu irei pagar um preço muito alto por aquilo. E o que mais me chama atenção é que isso não é um fato isolado. Se você for pesquisar nessa mesma igreja, o pastor mandou o outro descer. Eu vou ver se eu acho o vídeo e colocar para você aqui. O pastor mandou o outro descer do altar porque estava em pecado. Não perante o homem, mas perante a Deus. Eu quero pedir para o pastor Davi. Por favor, pastor Davi. Por favor. Desça do altar. E o senhor sabe por quê? Desça. Aleluia! Deus está aqui! Deus está aqui, igreja! Eu tenho que prestar conta diante de Deus. Aleluia! Pastor, você vem para envergonhar? Não! Eu não quero ser envergonhado diante de Deus. Eu não quero ser envergonhado diante de Deus. E Ele sabe o porquê Ele desceu daqui. Ele sabe o porquê. Que perseguição é que não falta. Esses dias subiu um camarada no púlpito e falou que eu estava em pecado. Eu falei, me mostra qual é o meu pecado. Teve a audácia de falar que eu estava num pecado. E ele falou, você vai morrer. Eu falei, se eu tiver, vai morrer eu. Se eu não tiver, vai morrer você. Assim como levantaram os profetas de Baal para matar Nabote, aquelas testemunhas de Belial, tem muita gente envolvida por Satanás. Como é que essas pessoas, será que essas pessoas têm consciência do que eles estão fazendo? Humilhando em rede nacional? Sem ter certeza do que está falando? Será que eles têm 100% certeza e convicção que é Deus que está usando eles? Porque a profecia é um perigo. Porque a profecia da vida, ela também tira a vida. Revelação da vida e revelação tira a vida. Porque a profecia que ela provém de Deus, ela vai gerar frutos. A profecia que ela provém de Deus, ela vai ter um resultado. Agora, se uma profecia dessa não vem de Deus, o que vai acontecer? Ministério difamado. As pessoas vão olhar para o pastor e dizer, pastor, realmente você está em pecado. Muitos irão perder o seu ministério credencial, irão ficar na lona por profecias que não provêm de Deus. Então, cuidado com profecias, queridos. Eu mesmo, se eu tivesse dado ouvido a algumas profecias que já me foi dado na minha vida, eu estaria hoje no pó, estaria na lona hoje, porém eu não dei ouvidos e Deus me livrou de algumas profecias.
Algumas profecias que até mesmo me exaltava. Alguma profecia que dizia aquilo que eu queria ouvir. Mas Deus me livrou dessas profecias. Algumas profecias que não faziam sentido. E Deus me livrou delas. Porque se eu acreditasse naquele tipo de profecia, se eu pegasse aquele tipo de profecia e colocasse como uma verdade para a minha vida, eu hoje estaria na lona. Tem uma profecia, ela é boa, mas quando ela realmente provém de Deus, você aqui está falando que a profecia tem que ser boa. Não é isso que eu disse. A profecia que provém de Deus pode ser de castigo, repreensão, pode ser de bênção, renúncia, seja o que for. Se provém de Deus, ela vai gerar um resultado positivo. Agora, se não provém de Deus, só vai causar constrangimento, enfim. Eu quero que vocês comentem agora o que vocês achou desse vídeo.